Pessoal, comunidade do cavalo, estou aqui para mostrar a entrevista que fizemos ontem na Hípica Paulista lá com o cavaleiro Doda Miranda, que ganhou o Indoor 2023, que foi um concurso 5 estrelas, o Longines São Paulo Horse Show. Fazia muito tempo que a gente não tinha um concurso 5 estrelas aqui no Brasil. O último foi o próprio Doda que promoveu no Atino Onassis há mais de 10 anos. Ele falou sobre a conquista, falou sobre a sua superação. Ele teve um problema de saúde recentemente e agora voltou a montar. Falou sobre o papo que ele teve reservado com o técnico do time Brasil de salto, Felipe Guerdá, que acompanhou todo o indoor e depois no final da prova lá se reuniu com o Doda por uns 10, 15 minutos, um papo reservado. E o Doda revelou pra gente como é que foi essa conversa, sobre o que eles falaram, a possibilidade dele voltar a integrar o time Brasil, que agora disputa o Pan-Americano no Chile, agora no final de outubro, começo de novembro. Falou também sobre a possibilidade da gente ter um indoor o ano que vem novamente, sobre a criação nacional, sobre os cavaleiros brasileiros e os cavaleiros que estão fazendo carreira na Europa. Enfim, foi uma conversa bem interessante que vocês vão acompanhar aí em tópicos aí no vídeo a seguir. É realmente uma alegria muito grande. Tenho trabalhado bastante com todo o time, né, do Doda Training Center, e toda a minha equipe, com o apoio da minha família. Tenho procurado diariamente superar meus próprios limites e, graças a Deus, os resultados estão acontecendo e vou continuar trabalhando muito. Estou muito, muito feliz mesmo. É um privilégio enorme, né, e uma satisfação indescritível poder vencer 2 vezes seguidas aí esse indoor com 2 cavalos diferentes. Então é isso, é seguir trabalhando, pé no chão e aquilo lá, superando meus próprios limites diariamente em todas as competições. Hoje, na situação ali, eu vi alguns percursos, eu vi que o tempo do segundo percurso ele estava justo, que o Stefan ele montou com um pouco mais de cautela, mas o percurso estava muito bem medido, né? Eu acho que tem que ser assim, um segundo percurso desse não pode dar assim uma folga muito grande para quem vem tentar fazer um zero. E nesse caso era ali o cuidado que eu tinha que ter, né? Se eu montasse muito pelo zero, eu poderia ter feito também algum excesso. Então eu já tinha visto 1 ou 2 percursos mais rápidos, tinha na minha cabeça ali o Stefan, o percurso dele, e aí procurei fazer dentro de risco, entre aspas, calculado ali, conseguir estar num bom tempo e sendo mais rápido que o Stefan, mas também caso houvesse alguma falta, para eu poder estar bem ainda na classificação geral. Eu tive um problema de saúde inesperado, que graças a Deus foi 100% superado, mas obviamente que mexeu um pouco ali, né, com a minha parte emocional, e também a minha recuperação foi um pouquinho mais demorada do que eu imaginava. O médico tinha falado 1 mês, eu já tive que montar depois de 12 dias, e aí me incomodava a bexiga, porque é uma coisa que você não tem muito como, não é uma dor que nem eu tinha no meu quadril, né? Quando é uma coisa interna assim, é um incômodo muito, muito forte. Eu passei alguns dias treinando, tendo que descer do cavalo 5 a 6 vezes, né? Descer para poder urinar e depois voltar, e aí sai um pouco de sangue ainda. Então não foi fácil, mas graças a Deus não foi nada sério. A gente precisou investigar tudo, mas eu acabei ficando... eu tive que usar um pouco aqui minhas primeiras provas para poder ir recuperando aí a minha forma, minha confiança. Mas na minha cabeça, obviamente, eu sempre procuro, respeitando muito todos os adversários, mas eu tenho sim uma cabeça forte, e eu estava bastante confiante que eu estaria num grande dia hoje. Meu cavalo é um cavalo excepcional. Eu tenho já no meu histórico, na minha vida, né? Começando pelo Bauani, que era um cavalo anglo-árabe, tinha 1,54 m, ele é um cavalo pequeno, onde eu ganhei tudo, assim, de mirim até Young Rider, campeonato europeu de Júnior, Young Rider, assim, com muitos resultados, grandes prêmios, Copa Pão de Açúcar.
E era um cavalo pequeno que a gente não imaginava que, conforme como eu sou um cavaleiro de estatura acima da média, né, para quem monta cavalo, a gente imaginava, na hora que o Doda for júnior, esse cavalo vai ter que trocar, né? A gente vai ter que ter um outro cavalo para fazer. E aí, ele com uma saúde espetacular, eu fui me adaptando ao equilíbrio dele, e coração enorme, e eu me acostumei. Depois eu tive um outro cavalo menor assim, e eu tenho muita confiança, eu gosto muito desse tipo de cavalo, e casou perfeito no caso do Dinoso, que é um sela francês. Ele foi feito desde jovem pelo Flavinho Bernardes, propriedade de um amigo meu, Marcos Pilege, o Duda. E daí veio a possibilidade de comprar o grupo de cavalos que ele fez ali na Europa. A gente trouxe os cavalos e aí eu passei a deixar até de organizar os meus próprios eventos ali, para focar mais alguns anos aí com bastante afinco aí na minha carreira, por ser um esporte de longevidade. Então aproveitar um pouco essa energia aí para fazer mais alguns anos com as provas principais e procurar voltar ao time brasileiro. Eu já tinha falado a respeito disso depois do Campeonato Brasileiro, né? E hoje, novamente, ele falando com o Felipe, né? Assim, o que é muito bom, né? É que a gente tem um técnico que, além de toda a experiência, de toda a bagagem que ele tem, já treinou os melhores cavaleiros do mundo, os melhores times do mundo. É um cara extremamente sério. Então, eu não tenho dúvida de que se ele achar que eu possa contribuir, que eu possa somar ao time, eu não tenho nenhum outro fator me tiraria da equipe. Mas, por outro lado, saindo do Doda, né, olhando, eu sei de tantas opções. Ele tem um problema de luxo hoje. Ele tem hoje lá na Europa mais de 6 cavaleiros ali que estão performando de forma extraordinária, entendeu? E eu estou aqui no Brasil e sempre apoiei as observações na Europa. E eu jamais vou mudar a minha opinião por eu estar agora competindo aqui, né? Então ele foi muito claro comigo, explicando o que ele tem em Barcelona. Foi esse o papo que vocês tiveram agora, hein? É um papo muito, muito aberto, dizendo, eu tenho muitas opções, fiquei muito feliz de ver mais uma vez seu cavalo saltando bem, mas não tem nada certo, entendeu? Continua fazendo o teu trabalho, é o que eu já esperava. E é o que eu precisava ter essa confirmação do que eu já imaginava, entendeu? Eu ficaria muito surpreso se ele falasse hoje, você está na minha equipe. E se eu tivesse no lugar dele, eu faria. Eu sei que eu teria, as primeiras opções estão na Europa e nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida disso. Então, para mim, já o fato dele estar aqui, dele ter visto e de eu poder estar voltando ao nível técnico, né, depois de bastante tempo, de poder estar só no radar dele, para mim já é uma grande conquista. E eu disse que eu iria, assim, se muitas vezes você tem um time desse e às vezes o reserva pode não estar feliz, eu disse para ele, saiba que eu irei em qualquer posição com a maior alegria e farei de tudo sempre pelo meu país. Então, uma conversa muito boa, era tudo, é o que eu já imaginava, é o que eu faria, e eu sabia que era a postura dele. E fico muito feliz também e grato por ter uma pessoa dessa que não vai se influenciar por nenhum outro fator. Então, ele pode ter o melhor amigo dele, pode ter uma pessoa que ele não goste muito, que ele vai sempre fazer o que na cabeça dele acredita que seja certo, para tirar o melhor resultado possível, né? Isso é realmente uma sorte muito grande, um privilégio enorme poder contar com um cara desse como técnico. O que eu vejo hoje aqui no Brasil, o que é muito bom, se a gente for olhar por resultado, o Stefan Barcia fez uma temporada excepcional aqui e chegou lá na Europa fazendo o resultado, já classificando em Roma, entendeu? Ele ganhou um grande prêmio e depois já ficou em terceiro em Roma. Isso mostra que o nosso nível técnico aqui hoje, a gente não está tão distante tecnicamente do que dos percursos em geral na Europa, mas mesmo assim a gente está muito longe ainda, entendeu? A gente está falando do Stefan, que é um cavaleiro excepcional, com uma égua excepcional, com toda
um patrocinador atrás, o Império Egípcio, dando todo o apoio que ele precisa. Então a gente está falando de um cara que já é um grande destaque, entendeu? A gente tem que entender que numa situação dessa, isso já tem que estar de forma com mais cavaleiros lá fora, a gente vendo que isso seja uma coisa natural, não dá para pegar uma base por um cavaleiro, né? Então, mas com a minha experiência, o que eu vi na Europa, eu vejo que cada vez a gente está evoluindo muito mesmo. Se você for pensar num grande prêmio desse, 1,60 m, você imaginava que a gente teria aqui 39 inscritos, eu não sei quantos saltaram no final, mas talvez 35, 34, e 5 zeros com ainda algum outro 4 pontos, com 8 pontos, então estava um percurso exigente. O tempo não estava tão apertado, mas eu acho que foi perfeito, porque tecnicamente ele já fez várias perguntas ali, né? O Guilherme deu um show novamente aqui na armação e tudo que ele faz. Então eu acho que cada vez a gente pode estar mais bem preparado aqui. Isso é um caminho, mas não dá para a gente apressar esse processo e querer que do dia para a noite a gente salte aqui. Sabe que você vai saltar em Aachen ou em Laboule e vai fazer 0. É uma outra história, é um outro esporte ainda, mas a gente está num caminho muito importante, né? Graças à criação nacional, aos aras que a gente tem hoje aqui, né? Com os criadores cada vez mais entendendo do esporte, né? Com todo o apoio que tem dos jovens, os pais, essa garotada toda. Então, eu acho que a gente está num caminho realmente muito positivo, mas é um processo, né? A gente está comparando aqui agora o Brasil com a Europa, né? Que tem uma tradição infinitamente maior ainda que a gente na criação, em tudo. Então, mas a gente está num caminho realmente muito positivo e a Confederação também vem fazendo um trabalho excepcional. Cada vez mais a gente vê que os criadores estão conseguindo ter cavalos para brigar com qualquer cavalo de um criatório europeu e de uma forma mais constante, ou seja, não é que aparece um cavalo e depois, esse cavalo uma exceção, ali, né? Uma exceção. A gente vê que agora já está acontecendo de uma forma mais natural e já alguns cavalos importantes, né? Umas dezenas de cavalos aí. E agora é isso, né? Eu acho que o Brasil, a gente tem que realmente se preocupar muito com a formação desses cavalos. Você já vê que hoje muitos cavaleiros já têm essa metodologia, mas com essa premiação que tem agora no indoor e que eu sempre briguei muito ali no próprio Doda Training Center, de começar a levantar a premiação, tanto na Copa Ouro como nos grandes prêmios, porque para os cavaleiros que consigam também priorizar, entendeu? Escolher os grandes prêmios do ano, entendeu? E fazer um trabalho para o cavalo chegar ali no ponto e não sair todo final de semana em qualquer prova. Às vezes você tem um diamante ali bruto e de repente você não está lapidando e já está usando ele de qualquer forma, entendeu? Então eu acho que hoje esse é o ponto principal que o Brasil precisa. Acho que o caminho que está indo a criação está excepcional e agora os cavaleiros têm que de fato ter bastante atenção e se preocupar com o planejamento, entendeu? De não queimar cartucho onde não precisa, entendeu? Guardar escolher muito bem, fazer com calma, não disputar qualquer prova. A gente sabe como é que é, né? Assim, o sucesso ou qualquer coisa, tem provas que é muito mais para o nosso ego do que o resultado propriamente dito, né? Tudo bem, você pega um evento desse como o indoor, uma vitória dessa, claro que fica na cabeça das pessoas por um tempo um pouco maior, mas tem muita prova que às vezes, eu não ia disputar, mas só tem tantos no desempate, eu vou fazer uma curvinha outra ali. Mesmo que você ganhe, você tem que ter uma frieza muito grande para dizer, será que era o momento? Será que eu precisava estar disputando essa prova? Porque isso vai, sem dúvida alguma, ter algum impacto importante no futuro do cavalo, né? As escolhas que a gente faz. Da minha parte, com a Longines já em contrato, a gente tem mais 5 anos aí, né? Esse mais 4 anos com eles. A hípica aqui
Eu acredito que o Fernando esteja mais um ano, aí tem que ver só a Hípica. Eu acredito que seja uma coisa onde o sócio, todo mundo, não vamos ter, acho que, nenhuma dificuldade em aprovar uma coisa dessa, que o concurso é o mesmo, a montagem não cria nenhum incômodo para os sócios. A única coisa que tem mais dinheiro, mais prestígio e até pode atrair novos patrocinadores. Então, tem tudo aí para ficar por muitos anos, se Deus quiser.